Agradeço a presença de todos que estão aqui. Antes de tudo, eu vou me audiodescrever. Eu tenho cabelos castanhos, tenho óculos, uso óculos, tenho sobrancelhas um pouco grossas, nariz fino, lábios grossos, uma barba um pouco rala e visto uma camisa listrada com detalhes brancos e azuis. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, eu estou na comunidade do autismo há cerca de 10 anos, estudo, pesquiso o autismo e também nessa sessão solene estou aqui como uma pessoa diagnosticada com autismo e que participa aí desse movimento social há muito tempo. Hoje nós estamos falando sobre o espectro do autismo e o transtorno com déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e sendo duas condições que são caracterizadas pelo desenvolvimento, são condições do neurodesenvolvimento, nós estamos falando sobre tempo. Tempo é algo profundamente precioso quando nós falamos sobre autismo e TDAH, porque nós sabemos que quanto antes for identificado, melhores são as chances de desenvolvimento. Uma pessoa, tanto autista ou TDAH, que recebe o diagnóstico e tem um suporte adequado, tem mais possibilidades de se desenvolver, tem mais possibilidades de qualidade de vida, tem mais possibilidades de ter o seu lugar dentro da sociedade. E isso é fundamental para nós. Então, nós sabemos que intervenção precoce, com as melhores práticas que nós temos hoje, das práticas baseadas em evidências, que estão disponíveis para nós, garantem melhores cenários no futuro. Mas nós sabemos, ao mesmo tempo, também que existe uma geração de pessoas que não foram alcançadas por essas práticas. Quando nós falamos sobre autismo, por exemplo, ou a noção de espectro do autismo, nós estamos falando de algo de 2013 para cá. É muito recente. E quem nasceu nos anos 90? Quem nasceu nos anos 80, 70 e etc.? Então, hoje nós temos, por exemplo, um contingente de pessoas que receberam diagnóstico de autismo e de TDAH na vida adulta. Depois de uma série de processos complicados, dificuldades na escola, dificuldades na família, dificuldade em relacionamentos, muitas vezes exclusão de diferentes lugares, e o diagnóstico é essa resposta objetiva sobre essas dificuldades que ocorreram ao longo da vida e que muitas vezes passaram despercebido antes de um diagnóstico propriamente dito. E esse crescimento, esse desenvolvimento sem apoio adequado, traz uma série de déficits que a sociedade não absorve, porque a sociedade está preparada para aquilo que é o padrão da sociedade, de uma forma geral. E quando nós olhamos, então, para esses fatores, nós identificamos que quando nós falamos sobre autismo, nós não estamos falando só sobre saúde, nós estamos falando sobre educação, nós estamos falando sobre assistência social, nós estamos falando sobre questões sociais, nós estamos falando sobre cultura, nós estamos falando sobre todos os âmbitos que envolvem a vida das pessoas no nosso meio. Porque o autista não está isolado da sociedade, o autista não está ao mundo à parte. Nós não estamos falando sobre o mundo do autismo. Os autistas participam da sociedade como todas as demais pessoas. E vários aspectos, para além das questões próprias do autismo ou do TDAH, interferem nesse cenário. Nós estamos falando, por exemplo, sobre questão de renda, sobre questão de desigualdade. Uma pessoa com um diagnóstico como esse, que nasce numa família que não tem suporte adequado, ela já está em situação desfavorável. E quando nós falamos em políticas públicas, a função principal das políticas públicas é de reduzir essa desigualdade. É da gente garantir que as pessoas tenham cada vez mais oportunidade para se desenvolver socialmente. Ao longo desses 10 anos participando da comunidade do autismo, eu vi diferentes cenários. Eu vi muitas pessoas autistas de diferentes faixas etárias. Bebês, crianças, adolescentes, adultos, até idosos autistas. E eu vi diferentes cenários. Eu vi gente que se desenvolveu muito bem, que teve acesso às melhores ferramentas, que teve apoio a suporte, que teve suporte e apoio de pessoas próximas, de amigos, no mercado de trabalho, mas eu vi gente também com muito potencial desperdiçado. Eu vi gente que lutou bastante e não chegou lá. E por isso que a gente precisa identificar essas oportunidades perdidas, para que a gente não repita esses erros com a nova geração que está vindo, com as crianças e os adolescentes que estão, nesse momento, tendo acesso a um diagnóstico mais cedo. E ainda que não é o ideal, porque nós sabemos que a média de diagnóstico de autismo no Brasil é 7 anos, e a gente hoje tem capacidade para diagnosticar o autismo com menos de 2 anos.
Nós vivemos num mundo que é bastante incompreensível de uma forma geral. E talvez um dos grandes medos para quem é familiar de autista é o que o mundo vai fazer quando eles não estiverem aqui. O que será dos filhos quando eles envelhecerem. Então é por isso que a gente trabalha tão fortemente para a mudança desse mundo, porque a gente sabe que a gente quer um mundo diferente para todo mundo. Então, se eu puder resumir muito do que eu disse aqui, eu diria que nós precisamos de políticas públicas, nós precisamos de maior informação sobre autismo, a gente precisa também saber filtrar essa informação, porque hoje a gente tem informação em excesso sobre autismo, e mais do que tudo, uma postura ativa de transformação dessa sociedade. Muito obrigado.